As ordens do agente de trânsito terão prevalência diante das normas de circulação. Certo ou errado? Bom, pessoal, para responder esta questão, nós vamos ler o artigo 89 do Código de Trânsito Brasileiro, que diz o seguinte, que a sinalização terá a seguinte ordem de prevalência. Inciso 1. As ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais. Então, de acordo com o artigo 89, inciso 1, para garantir seus objetivos, a sinalização temporária deve ser implantada antes do início da intervenção na via. Conforme previsto na Resolução CONTRAN 973 de 2022, na área de advertência, em geral, é utilizada a sinalização de advertência, que alerta o condutor sobre a existência e a distância da obra ou do serviço, e a mudança das condições da pista, e sinalização de regulamentação dos componentes obrigatórios. Em vias urbanas de trânsito rápido, a extensão mínima recomendada da área de advertência, sempre que possível, é de... Bom, para resolver essa questão, nós teríamos que ter conhecimento desta resolução do CONTRAN 973 de 2022. E de acordo com as características do local e do tipo de obra ou serviço, a extensão mínima recomendada da área de advertência deve ser indicada como 1.000 metros para obras ou serviços executados em vias de trânsito rápido, que é o caso da questão. A questão está pedindo em vias urbanas de trânsito rápido, então a distância é de 1.000 metros. 150 metros para obras ou serviços executados em vias arteriais, 100 metros para obras ou serviços executados em vias coletoras e 30 metros para obras ou serviços executados em vias locais. Então, de acordo com a resolução 973 de 2022, nós temos a distância de 1.000 metros para vias urbanas de trânsito rápido. Por isso, julgue o item a seguir. Será considerado crime a condução de veículos sob a influência de álcool apenas se a concentração dessa substância for superior a 0,6 mg por litro de ar alveolar. Certo ou errado? Para responder esta questão, nós teríamos que ter conhecimento do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. E lá no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, nós temos que, inciso 1, concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, ou igual ou superior a 0,3 mg de álcool por litro de ar alveolar. Então, não é 0,6 como a questão está afirmando, e sim 0,3. E por isso, a questão está errada. Julgue o item a seguir. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a reprovação em inspeção de gases poluentes implica na remoção do veículo e no recolhimento do documento de habilitação. Certo ou errado? Para responder esta questão, nós teríamos que ter conhecimento do artigo 103, especificamente o artigo 104, parágrafo 5º do Código de Trânsito Brasileiro. E lá no artigo 104, parágrafo 5º do Código de Trânsito Brasileiro, diz o seguinte, que será aplicada a medida administrativa de retenção aos veículos reprovados na inspeção de segurança e na de emissão de gases poluentes e ruídos. Então, pessoal, é aplicado sim a medida administrativa de retenção, mas não ocorre o recolhimento da habilitação. Por isso, a questão está errada. A velocidade máxima permitida para a via é indicada por meio de sinalização, obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito. Em vias urbanas, a velocidade máxima permitida em uma via coletora é... Bom, para responder a questão, nós vamos nos socorrer ao artigo 61 do Código de Trânsito Brasileiro, mais especificamente no parágrafo 1º. Lá no parágrafo 1º, nós temos que a velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito. Parágrafo 1º. Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de, nas vias urbanas. E qual é a via que a questão está pedindo? A via coletora.
E nós temos que nas vias coletoras, segundo aqui o item C, a velocidade máxima é de 40 km por hora. Por isso, a alternativa correta é a letra B. Aquela via caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e as vias secundárias e locais, possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade. Recebe a definição de... Bom, essa é uma questão que aborda o anexo 1 do Código de Trânsito Brasileiro, que vai apresentar os conceitos e definições. E a via que apresenta interseções, ou seja, que não é de trânsito rápido, tem semáforo e possibilita o trânsito entre as regiões de cidade, é a via arterial. Então, via arterial, lá no Código de Trânsito Brasileiro, anexo 1, é aquela caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias secundárias e locais, possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade. Por isso, a alternativa correta é a letra C, via arterial. A transposição de faixas é... Letra A. O movimento de passar à frente de outro veículo que se desloca no mesmo sentido, em menor velocidade, na mesma faixa de tráfego, necessitando sair e retornar à faixa de origem. A letra A está errada. Essa é uma definição de ultrapassagem e não de transposição de faixas. Letra B. A passagem de um veículo de uma faixa demarcada para outra. Perfeito. Esse é o conceito de transposição de faixas. É a passagem de um veículo de uma faixa demarcada para outra. Letra C. Movimento de passagem à frente de outro veículo que se desloca no mesmo sentido, em menor velocidade, mas em faixas distintas da via. Essa é a definição de passagem por outro veículo. Letra D. Um movimento de inversão total de sentido da direção original de veículos. Essa é a definição de retorno. Letra E. A movimentação e imobilização de veículos, pessoas e animais nas vias terrestres. Esse é o conceito de trânsito. Onde vocês encontrarão esses conceitos? No anexo 1 do Código de Trânsito Brasileiro, que traz justamente os conceitos e definições do Código de Trânsito. Então, por isso, a alternativa correta é a letra B, a passagem de um veículo de uma faixa demarcada para outra. Transpor sem autorização, bloqueio viário com ou sem sinalização, ou dispositivos auxiliares, ou deixar de adentrar as áreas destinadas à pesagem de veículos acarreta infração. Bom, pessoal, percebam que o bloqueio viário não é um bloqueio policial. Porque se fosse um bloqueio policial, a definição seria outra. Nós temos dois artigos que falam sobre o assunto, o 209 e o 210 do Código de Trânsito Brasileiro. Então vamos ler os dois artigos. O 209, que é justamente a questão, transpor sem autorização bloqueio viário com ou sem sinalização, ou dispositivos auxiliares, ou deixar de adentrar as áreas destinadas à pesagem de veículos, infração grave. Por isso, letra C. Agora, se fosse um bloqueio policial, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a cada infração cometida pelo motorista são computados determinados números de pontos. Caso o motorista cometa uma infração grave e uma leve, quais serão, respectivamente, os pontos computados? Marque a alternativa correta. Para responder esta questão, nós temos que ler o artigo 259 do Código de Trânsito Brasileiro. E lá no artigo 259, nós temos que gravíssima, 7 pontos. Nós falamos aqui em infração grave, no 1 aqui. Grave, 5 pontos. Então, 5 pontos para grave. E a leve são 3 pontos. Por isso que a alternativa correta, de acordo com o artigo 259 do Código de Trânsito Brasileiro, é a letra B, 5 e 3 pontos. De acordo com o artigo 186 do Código de Trânsito Brasileiro, transitar pela contramão de direção em vias com duplo sentido de circulação, exceto para ultrapassar outro veículo e apenas pelo tempo necessário,
respeitada a preferência do veículo que transitar em sentido contrário, é uma infração de trânsito. Qual é a natureza da infração e qual é a penalidade prevista para essa conduta? Então, a questão está pedindo duas situações. Qual é a natureza da infração e a penalidade prevista para a conduta aqui na questão de número 10. E para isso, nós vamos ler o artigo 186 do Código de Trânsito Brasileiro. Segundo o artigo 186 do Código de Trânsito Brasileiro, transitar pela contramão de direção em 1. Vias com duplo sentido de circulação, exceto para ultrapassar outro veículo e apenas pelo tempo necessário, respeitada a preferência do veículo que transitar em sentido contrário. Infração é grave e a penalidade é de multa. Por isso, a alternativa correta é a letra B.